Então, o enredo vem sendo construído com base na história bíblica, que dá origem ao cristianismo, enriquecida com a filosofia platônica, sendo que nos outros dois filmes foca-se com maior ênfase nos deuses gregos e nas suas mitologias. Focam também na fundamentação filosófica das crenças de outras religiões, bem como a inclusão no enredo de personagens da história humana. Percebe-se a tentativa de desenvolver na trilogia um pensamento ecumênico. Então, pessoal, vocês já perceberam que o enredo permite várias interpretações. Por que não? Uma sentinela para cada homem, mulher e criança em Zion. É exatamente o pensamento de uma máquina para mim. Morfeu, que bom ter você conosco. Niobe. Niobe, na mitologia grega, é neta de Zeus, mas que, dada a sua imponência por julgar-se muito fértil, muito feliz por ter 14 filhos, sendo 7 homens e 7 mulheres, insultou outra deusa grega, que então por vingança ordenou que seus filhos, Apolo e Artemis, que eram arqueiros, matassem a flechadas todos os 14 filhos de Niobe. Após a tragédia, Niobe só chorava. Zeus então transformou Niobe em uma rocha. Mas mesmo assim, da rocha Niobe nascia água. Dessa mitologia, temos similar passagem bíblica na fuga do povo hebreu pelo deserto, que, para matar a sede dos hebreus, Moisés tocava a rocha de onde saía a água. Do personagem grego Niobe foi batizado o nióbio, substância química utilizada nos componentes eletrônicos, que também tem outras utilidades na indústria atual. Então, para conhecimento geral, este é o nióbio. É um elemento químico, um dos metais mais resistentes à corrosão, e é um supercondutor. É utilizado na eletrônica, na atividade aeroespacial, naval e nuclear. Aqui está ele, enfim. Neo, o escolhido em pessoa, certo? E o lendário Morfeu. E Trinity, é claro, c'est belle qu'il me fait souffrir. Eu os conheço muito bem de nome, sinto-me honrado. Por favor, sentem-se. Esta é minha esposa, Perséfone. Algo para comer? Beber? Na mitologia grega, Perséfone é a deusa das ervas, flores, frutos e perfumes. É filha de Zeus, a deusa da agricultura, estações anuais, casamento e feminilidade. Perséfone foi sequestrada por seu tio Hades. Hades é irmão de Zeus, mudando-se para o mundo inferior, mundo dos mortos. Socorrida por seu meio-irmão Hermes, Perséfone passou a morar metade do ano no Olímpio, nas estações da primavera e verão, e outra no mundo dos mortos, nas estações de outono e inverno. Morando com Hades, passou a conhecer os segredos do mundo dos mortos. No enredo do filme, ela tem uma única finalidade: aparecer como esposa de Merovingio. É caracterizar que Merovingio também é Hades. Puis-je vous aider? Sim, estamos aqui para falar com Merovingio. Certamente. Ele os está esperando. Por aqui. Merovingio e o Hades. Vamos começar por Hades. Irmão de Zeus e de Poseidon, dividiram o mundo entre eles para governar. Zeus ficou com o mundo superior, Poseidon ficou com os mares e Hades com o mundo inferior, o submundo, mundo dos mortos, para onde vão as almas das pessoas. Então, no filme, Merovingio representa Hades e o submundo é representado pela estação de trem, onde Neo ficou preso, que no caso seria também o purgatório dentro do contexto bíblico, ou ainda, dentro da informática, a quarentena, onde ficam os programas indesejáveis. A interpretação do personagem Merovingio é o mais complexo, pois ele não só faz a conexão com o personagem da mitologia grega, mas também representa uma dinastia francesa, a dinastia Merovingia, que quando da sua emancipação pela Europa, no início dos primeiros séculos da era cristã, contribuíram para o expansionismo do cristianismo. Inclusive doaram as terras para a Igreja Católica, onde hoje está instalado o Vaticano. Da dinastia Merovingia, sucedeu-se Carlos Magno, que fundamentou as primeiras diretrizes para as formações dos estados modernos, permitindo o desenvolvimento dos pensamentos filosóficos que levaram ao iluminismo. Ainda mais, Merovingio professa no diálogo com o trio Morfeu, Trinity e Neo a teoria filosófica da causalidade,
base para a fundamentação dos princípios usados na filosofia espírita e nas religiões hinduísta e budista, sendo que a filosofia espírita vertente kardecista tem origem na França, e os dois personagens que acompanham o Merovingio na função de guardiões transmitem a ideia de serem eles espíritos, almas a serviço do Merovingio, retomando a análise que Hades também controlava as almas dentro da mitologia grega. Escute-me, Neo. Você pode salvar Zion se chegar à fonte, mas para isso precisará do chaveiro. Do chaveiro? Meu nome é Neo. Sim, eu sou o chaveiro. Tenho esperado por você. O chaveiro, como disse Merovingio, é apenas o meio, e não o fim. Nessa altura da análise, você conseguiria dizer quem é o chaveiro na enigmática trilogia? Quer dar uma pausa e depois continuar assistindo o vídeo? A gente espera. O chaveiro estava preso nas profundezas de um calabouço, isolado e exilado, pois ele não é um programa para ficar na quarentena, e nem humano para ficar no purgatório. Foi muito difícil do trio Morfeu, Trinity e Neo se apoderarem do chaveiro. Mais difícil ainda foi ficar de sua posse, pois o Merovingio e os agentes do sistema queriam resgatar o chaveiro a qualquer custo. Então, o chaveiro é? Quem é o chaveiro? O chaveiro é a fé. A fé que abre as portas, que eleva os sentimentos. A fé que pode levar qualquer um ao Criador. E o interessante é que quem mata a fé é o pecado. Neste caso, Smith, o diabo, mata o chaveiro, ou seja, mata a fé. Na filosofia da causalidade, professada por Merovingio e que dá origem a diversas religiões, inclusive a filosofia da causalidade justifica o karma, dentro desse entendimento da crença, a fé não se faz necessária. Por isso, seu exílio é aplicado por Merovingio. Pessoal, vamos definir o que é dogma e o que é doutrina. Então, dogma é uma crença estabelecida ou doutrina de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização, considerando um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Então, da doutrina da igreja, dos ensinamentos da igreja, algumas perguntas você já fez aqui. Padre Paulo, por exemplo, a Almira Miranda, ela é nossa sócia, inclusive. Muito obrigado, viu, minha querida? Ela quer saber sobre o ensinamento da igreja sobre o purgatório. A pergunta dela é interessante, ela quer saber como é que a igreja concluiu que existe o purgatório. Bom, veja, o que acontece é o seguinte, existem alguns sinais dessa realidade do purgatório já na Sagrada Escritura. Não é? Em parábolas de Jesus, por exemplo, em que Jesus diz que a pessoa será jogada no cárcere e não sairá de lá até que não pague o último centavo. Existe uma outra passagem de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano, não é? Em que São Paulo fala, agora o capítulo, talvez eu esteja equivocado, mas São Paulo fala claramente de que a obra de cada um será provada no fogo. Não é? Então, são realidades que estão lá na Sagrada Escritura, em primeiro lugar. Segunda coisa, a igreja, ela crê também que nem tudo precisa estar claramente na Bíblia. Além do mais. Porque é a igreja quem nos dá a Bíblia. Nós recebemos a Bíblia, ela é a palavra de Deus que vem do céu, mas nos vem através da igreja. Por quê? Porque foram membros da igreja que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, não tem dúvida, mas foram membros da igreja. E foi a igreja, com a assistência divina, quem discerniu quais os livros que faziam parte da Bíblia ou não. Então, nós, na verdade, precisamos, em primeiro lugar, crer na igreja. E o que é esta igreja que nos deu a Bíblia, que nos deu os 7 sacramentos, que nos dá a doutrina, nos ensina? Desde o início, a igreja sempre teve a prática de rezar pelas pessoas falecidas. Que a nossa oração, ela, de alguma forma, ajuda estas pessoas falecidas. Por quê? Porque não é morreu, já está tudo decidido.
morreu, a pessoa, ela se apresenta diante de Deus, acontece a decisão da sua vida, mas se ela não estiver pronta para isso que ela está decidindo, ela decide ir para Deus, mas não está pronta. Então ela tem que se purificar. E a igreja crê que nós podemos rezar por essas pessoas para ajudá-las. Então, vejam, nós temos o fundamento da Escritura, mas o fundamento maior é a fé da igreja. A igreja desde sempre teve esta prática de rezar pelas pessoas falecidas, e isso a gente tem documentação farta, né? Você pode ir lá nas catacumbas cristãs, né? Onde estavam os primeiros cristãos lá sepultados, e você vê pequenas orações escritas pelos defuntos, lá no túmulo dos cristãos. Quer dizer, antes de nós termos Bíblia clara, né? Quais são os livros da Bíblia? Não sei, mas a gente sepultava ali, e os cristãos faziam isso, rezavam, né? Depois, as orações na missa, pelos defuntos. Quer dizer, uma prática, nós temos aí uma prática da igreja de 2000 anos. Então, não há dúvida nenhuma. É doutrina da igreja, inquestionável, que a pessoa, uma vez que ela está salva, não está necessariamente no céu. Não sei se dá para entender isso. Às vezes as pessoas acham que purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Não é verdade. O purgatório é um lugar onde vão as pessoas que já estão salvas. O purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Ninguém do purgatório vai para o inferno, não tem perigo. Já está salvo. Só não está pronto para entrar no céu. Então, digamos assim que a ideia é que o purgatório é o vestíbulo do céu, ou seja, um lugar onde você se prepara para entrar para o céu. Onde você, digamos, põe a roupa do banquete para poder entrar na festa. Você se prepara. Então a igreja crê isso, que as pessoas salvas não estão necessariamente no céu. Nós podemos ainda rezar por elas num estado que é um estado temporário. Portanto, nós sabemos que não é para sempre. Purgatório não é para sempre. Não existe purgatório eterno. Tem com o Ricardo, tudo são de outras vidas, então acho que isso fortalece essa... Legal você levantar esse assunto, Natália, porque o professor Mário Sérgio Cortella pode explicar primeiro para a galera. O que é a chamada reencarnação? Então, há uma diferença entre reencarnação, ressurreição e vida após a morte. Então vamos lá, ressurreição. Ressurreição é a crença que tem, por exemplo, cristãos e islâmicos, que haverá um dia, no fim dos tempos, que nós teremos o juízo final, e aí o nosso corpo, que não é esse que está agora, mas é um corpo espiritualizado, vai se unir à nossa alma que não morreu. Isso é ressurreição. Vida após a morte. Vida após a morte, todas as religiões, de alguma maneira, todas, sem exceção, elas acreditam que existe em nós, humanos e humanas, alguma parte que seja absolutamente imortal. As religiões, de alguma maneira, todas, sem exceção, elas acreditam que existe em nós, humanos e humanas, alguma parte que seja absolutamente imortal. Não tem nenhuma religião que fala que tudo começa aqui e termina aqui. Aí não seria a religião. Você tem filosofias que trabalham com essa ideia. Mas a religião pressupõe, e é isso que a palavra significa, uma religação com Deus, ou com uma força divina, ou com uma centelha. Por isso, nenhuma religião deixa de acreditar que exista alguma coisa em nós que não morra. Isso é vida após a morte do corpo. E no que a Natália estava falando? Aí outra coisa é reencarnação. Reencarnar, algumas religiões acreditam que depois que o nosso corpo morre, há uma parte em nós que não morre, que vai e volta em outro corpo. E aí você tem duas distinções. Algumas acham que volta no corpo de humanos, e outras religiões, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo ou também do budismo, que você volta em outro corpo vivo, mas não necessariamente de humanos. No caso da novela, a reencarnação, ela acaba se processando através de pai e filho mesmo, é isso? Não, no caso ali da novela, eles já foram outras pessoas na crença que traz, por exemplo, o espiritismo. Mas eles podem voltar como pai e filho dentro que não? Olha, a possibilidade que o espiritismo coloca de uma coincidência desse tipo é quase nenhuma. No caso, eles foram outras pessoas em outras gerações, mas não necessariamente foram pai e filho em outra geração. Isso variará, né, do tipo de prática de espiritismo, que se tem. Você acredita em reencarnação?
Não posso dizer piamente que acredito, não sei, fica uma dúvida. Acredito que existe um poder central que organiza tudo isso, um poder superior, Deus. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, sempre me moveu as coisas para as quais eu batalhei na vida e as superações que eu tive que enfrentar. Falando, o que faz a pessoa formar uma consciência por uma religião ou por outra? É a vida, claro. É a experiência ou não? É o que recebe da família? A família, os acontecimentos, alguma coisa que tenha ocorrido com ela, aquilo que ela vai acreditar. Porque, por exemplo, em relação à morte, a morte é uma coisa que a gente não se conforma. A gente só se conforta. Isto é, ganha força. Mas você não se conforma. Por isso a religião, algumas delas, oferecem, inclusive, a ideia de que mesmo depois do meu corpo ter morrido, eu continuo. Eu não acredito em reencarnação, mas eu não acho que a minha vida acaba no momento que o meu corpo morrer. Eu acho que alguma coisa em mim... Uma moça falou agora há pouco, não é possível que a gente passe tanto tempo aqui e termine aqui. Exatamente. Então, nisso que o Jaime coloca, o Jaime, né? Como eu sou do Sul, a gente fala Jaime. Né? Isso que o Jaime coloca, de fato, ele aparece. Quer dizer, a ideia de que existe uma força de vida. Tanto que o número de espíritas no Brasil, que se declaram espíritas na hora de um censo, ele é muito inferior às pessoas que acreditam em reencarnação. Ou seja, porque muita gente às vezes pratica alguma outra religião, como a religião cristã, dentro do catolicismo ou dentro da igreja reformada, ela é alguém que pratica alguma forma de judaísmo e acredita em reencarnação, mesmo ela sendo de uma religião na qual isso não aparece. Quer dizer, não precisa ser exclusivamente espírita para acreditar, então? Em princípio não deveria, né? Não deveria acreditar se não é espírita. Mas é que essa questão da reencarnação, ela ultrapassa e muito qualquer religião específica. No fundo, Fausto, é uma recusa à inutilidade da vida. É a ideia de que a gente não pode acabar. A isenção dela foi fundamental, né, Mário? Claro. Porque, por exemplo, uma coisa é respeitar as religiões, outra coisa é, ao respeitar, praticar uma delas. No caso, ela levanta muito bem que ela não acredita, mas está fazendo um texto absolutamente respeitoso às milhões e milhões de pessoas que acreditam. Você sabe que o Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo. Porque o espiritismo ele nasceu com esse nome na França no século XIX. Aliás, foi um colega meu, entre aspas, um professor, que criou, porque era um francês chamado Hippolyte Léon, Rivail, que chamou a si mesmo de Allan Kardec. E ele, ao fazer isso, ele criou uma religião com esse nome na França no século XIX. Aliás, foi um colega meu, entre aspas, um professor, que criou, porque era um francês chamado Hippolyte Léon, Rivail, que chamou a si mesmo de Allan Kardec. E ele, ao fazer isso, ele criou uma religião que eles não chamam sempre de religião. Muitos dos espíritas preferem chamar de filosofia ou de conhecimento, outros chamam de religião. O fato. E o Brasil, claro, aquela coisa da ideia da coisa que vai e vai direto. E aí ela nasceu. Mas o Brasil é o país com o maior número de espíritas que há no mundo, em número declarado de espíritas. A respeito, vota 2. Afinal, que é psicografia também, que muita gente ouve falar e não sabe, e principalmente com o sucesso do filme do Chico Xavier, seria legal o Mário Sérgio explicar para a galera. Uma coisa interessante, algumas das religiões que acreditam em reencarnação supõem que espíritos de pessoas que já morreram são capazes de entrar em alguma pessoa que é especial, que é chamada, por exemplo, de médium. Médium significa meio, ponte. E essa pessoa é o intermediário do que recebe. Ele é um intermediário. Você sabe que médium em latim é meio, o plural de média é mídia. Quando você fala em mídia, nós estamos falando de aquilo que são meios. E é interessante porque se acredita que aquele que vem do outro mundo, ele pode ganhar um corpo para ter uma mão física e aí, entre aspas, ele dita para alguém que seja uma pessoa especial, que era o caso do Chico Xavier, por exemplo, e se acredita que ele psicografava, escrevia algo que uma alma ditava para ele. Porque psique em grego também é alma. Por isso, psicografia. Uma alma ditou e ele registrava. Aliás, falando de Chico Xavier...